Bom dia a todos. Muito bem, hoje, graças a Deus, temos bastante pessoas, né, já se acomodando aí. Eu vou pedir aos irmãos aqui do templo, olha, você podendo, deixe os bancos das pontas, assim, livres, se puder, porque daí as pessoas vão chegando, facilita o trabalho dos diáconos, tá bom? Assim é melhor. Lembrando a todos que o pastor Neil está aí em viagem, está voltando lá, já fez o seu trabalho que tinha de fazer lá com os índios. Nós temos visitantes hoje aqui, você que está na internet aí, bem-vindo, temos outros visitantes aqui. Pela primeira vez, nós temos dois, o Everson e o Rodrigo. O Rodrigo, na verdade, é na segunda vez, né, porque ele veio na quarta-feira, tá bom? Mas agora o Everson é o primeiro. Tá bom? São irmãos em Cristo. Tem outros aqui, irmãos em Cristo. Aliás, olha, lembrando para vocês aí que nos visitam hoje, né? Hoje é dia de ceia, é um prazer estar aqui. Nossa igreja, só quem toma a ceia são os membros da igreja local, porque nós cremos na ceia ultra restrita. Então, nem mesmo se você, eu sou de outra igreja batista. Não, desculpe. Eu vou na igreja também de você, não tomo ceia. Porque nós cremos que a igreja local, assim como o Senhor Jesus tomou a ceia só com os discípulos e não com aqueles outros 70, com todos. Então, nós cremos desse jeito, tá bom? Mas é bem-vindo, escute a palavra de Deus. Veja a ceia e querendo participar da ceia tem que ser membro da igreja, tá bom? E é um prazer, mas no céu estaremos todos juntos, porque quem nos leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, eu preciso de falar, não temos os avisos de pedido de oração, mas eu fui recebendo mensagens de pedido de oração. A irmã Terezinha, irmãos, continua hospitalizada. Eu peço aos irmãos, a gente está vendo com a irmã Josi, procure, se você pode ficar como acompanhante da Terezinha. Terezinha precisa de acompanhante, alguém que fique lá para conversar com eles. Estão revezando, hoje a irmã Ana Paula fica, a própria Roseli, que é enfermeira na casa onde ela fica, a casa de repouso, também fica, mas às vezes não dá para elas irem, porque trabalham. Não é? Então nós estamos aí tentando revezar, certo? Eu espero que vocês se candidatem, somente as irmãs que precisam de ficar. É um período do dia que você fica lá, tá bom? Então, procure a irmã Josi, ou mesmo a irmã Ana Paula, eles vão acertar com você, tá bom? Para a gente fazer uma escala, tá certo? Para visitar a irmã Terezinha. Hoje de manhã, olha, o irmão Venâncio, a irmã Jéssica pediu pela Mavi, que está com uma gripe forte lá. O irmão Kaique disse que também o Tomás não está bem hoje. Esse virada de tempo, irmãos, maltrata muito as crianças. Você que tem aí criança na sua casa, sabe como é. Então, tem que orar por eles, né? Para que essas crianças aí fiquem bem, né? Eu estou vendo o irmão Henrique aí, entrando com a Jéssica aí. Você vê, a Rafaela também estava com uma gripe forte essa semana. Então, vamos orar por estas crianças aí, outras pessoas enfermas que a gente eventualmente não falou aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos orar. Cadê? Deixa eu pedir para o irmão Will orar. Olha, ele está ali, ele pode ir até ali, pegar o microfone. Olha, irmão Will, por favor, pelos enfermos. Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nesse momento nós te clamamos pela saúde desses irmãos que estão enfermos, mas também eu te peço que o Senhor possa abençoar a tua igreja no modo geral, a volta do pastor Neil, que possa trazê-lo em paz para a sua casa, para a nossa igreja. Eu te peço também que abençoe minha mãe, que vai passar por um procedimento amanhã, que esteja com ela, abençoe, que ela possa se sentir acolhida na tua presença lá. Abençoe os irmãos que vão celebrar a ceia conosco hoje, que nós possamos juntos continuar confirmando que a nossa esperança em te encontrar um dia e dizer que o Senhor vai voltar. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Will. Vamos ver então os nossos aniversariantes dessa semana. Tivemos alguns esta semana, hein? Esses são os que estão no nosso hall de membros. Talvez você não esteja, sinta-se abraçado desde já. Mas nesta semana, os membros que fizeram aniversário foram a irmã Rízia, que está lá na Outra América, se estiver assistindo. Um grande abraço para você, para o Wesley, para o Theo. A irmã Cirleia, que está por aí hoje. Irmão Tiago Amparo não conseguiu chegar. A irmã Zenilda, que fez aniversário também. O irmão Éder. E hoje, o irmão Marcelo Carlota faz aniversário. Tá bom? Então,
Daqui a pouco vamos orar, eu vou orar pelos aniversariantes e até pela nossa agenda, que eu já vamos mostrar já. Na semana que vem, nós temos um curso aqui a partir das 10 horas da manhã, sobre, além dos cortes, que é sobre edição de vídeo. Muitos irmãos trabalham ou querem trabalhar na comunicação, não é, Marisabel? Se quiserem vir também, venha aí para aprender. Tá bom? É sempre bom, eles fazem, irmãos. Eles fazem as reuniões todas virtuais, você pode participar, e eles já dividem as tarefas. Então, você vem aprender a fazer edição de vídeos. Tá bom? Porque nós transmitimos pela internet e precisamos de pessoas que façam essa parte técnica, tá bom? Então, semana que vem, 10 horas, no sábado, tem o curso, mas faça a inscrição com a Maria Isabel, ela está aqui na frente, tá bom? Procure-a hoje para você fazer a inscrição, para nós organizarmos melhor como vai acontecer na semana que vem. Tá certo? Então será dia 19, semana que vem. E depois, no outro final de semana, já acabou o mês de julho. Aí já acabou. O mês de julho foi rapidinho, né? Mês de férias é assim, né? Mês de férias, a gente tem que mudar as férias para março. Março, agosto, que são meses que demora. Julho é rapidinho. A hora que você começa as férias, já acabou. Olha lá, dia 26, no último final de semana, que são daqui a 15 dias, nós teremos a nossa escola bíblica de férias, né? O tema é esse, revestidos e fortes no Senhor, será aqui no templo da igreja, no dia 26 de julho, às 1h30 da tarde, tá bom? Essa você não precisa se inscrever, precisa é pegar os convites para entregar. Já tem os convites físicos? Me ajudem aí. Ainda não? Cadê o pessoal? Já tem, olha aqui, ó. Estava olhando para o lado errado. Já tem. Procura o Jonathan Pâmela aqui, ó, fala, eu quero o convite físico para dar para meus vizinhos. Mas nada impede você aí, que é membro aí, olha, a gente vai mandar isso daí no grupo de membros, se é que já não mandou já, aí você printa e põe no seu status. Aí daí a criançada da sua família vê e você traz eles para cá, tá bom? No dia 26 será este evento, tá bom? Eu acho que de eventos são só. Essa semana o pastor Neil deve voltar de viagem, já está voltando, então não sei se quarta ou quinta ele deve chegar por aqui, certo? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esta manhã. Obrigado, Pai, por aqueles que aniversariam, Senhor Deus, tantos os que nós mencionamos, quanto os que nós não mencionamos. Te peço, Pai, que o Senhor lhes dê coração sábio, principalmente para pensar na Tua palavra, Senhor Deus, meditar nela, Senhor, aprender dela e aplicar em suas vidas, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor Deus, o nosso desejo de cometer as obras da carne, Senhor Deus, e nos dê, Pai, apenas o fruto do Teu Espírito Santo. Te peço, Pai, que aqueles que estão aqui ou na rede social, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que ainda não o conhecem como Senhor de suas vidas, que ainda não se submeteram à soberania Tua, Senhor, que o Senhor possa tocar-lhes o coração, porque somente quando o Senhor nos toca, Pai, somente quando o Senhor nos leva pelo caminho certo, nós encontramos, ó Pai, a Ti. O Senhor sabe que somos resistentes, somos maus e pecadores, e que o Senhor possa nos amenizar, abrandar o coração, para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, tirando as pedras do nosso coração e deixando um coração inteiramente de carne e de louvor a Ti, Senhor Deus. Peço, Pai, pela viagem do pastor Neil, da irmã Marilda, te agradecemos por tudo que aconteceu lá. Clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe esses eventos que vão acontecer, Senhor Deus. As pessoas que vão trabalhar na edição de vídeos, o Senhor sabe que hoje nós precisamos de trabalhar com essa tecnologia. E nos dê, Senhor Deus, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa, Senhor, a sermos servos, ó Pai, embora inúteis, mas servos, Senhor Deus, na Tua obra. Te peço, Senhor Deus, pela Escola Bíblica de Férias, desde já te peço, Senhor, que muitas crianças venham, Pai, e que desta forma lúdica, Senhor Deus, possam conhecer o verdadeiro Salvador. Abençoe, Pai, a mensagem, eu te peço que o Senhor toque nos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a ceia, que nós possamos, ó Pai, acertar a nossa disciplina e participar,
Senhor Deus da ceia. Aqueles que nos visitam, Pai, de outras igrejas, eu te peço que o Senhor os abençoe e que eles também possam estar em comunhão com as suas igrejas. Abençoa, Senhor Deus, eu te peço pelo culto administrativo que teremos depois. Eu clamo, Pai, que o Senhor nos dê corações sábios para tomarmos decisões sábias. Nos dirija, Senhor. Pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje as crianças não descem, certo? Aqui vamos ficar, todos ficamos aqui. Hoje não tem para ninguém de escola. Escola bíblica não tem classe. Vamos ao nosso estudo então. Hoje temos ceia, vamos andar um pouco mais rápido. E eu gostaria de ler no Evangelho de João o primeiro milagre que João relata, né? Abra em João capítulo 2, né? João diz que ele não escreveu todos os milagres, porque senão não haveria livros que coubessem. Mas ele escreveu esses milagres para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Então João, ele descreve em seu livro, em seu evangelho, 7 milagres, tá bom? O número que ele escolheu e o que ele escolheu. Então nós vemos que dos milagres ele escolheu 7. E como eu tenho dito aqui, você que é um membro ou um frequentador, até tem um visitante aqui de quarta-feira, a gente tem estudado nas quartas-feiras o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos falado, quando nós comparamos a leitura bíblica, que o autor ele tem um propósito. Ele tem um propósito, ele não escreveu para contar uma historinha, ele tem um propósito. João tem um propósito em escolher esses milagres. Ora, se tinha tantos milagres, tantos, que ele falou que não caberia em livro nenhum, por que ele escolheu 7? Porque ele tem lições que ele quer levar-nos a entender. E ele diz, todos os milagres que ele descreve, a ideia que ele tem, inspirado por Deus, é que nós creiamos em Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Esse é o propósito do apóstolo João. E no capítulo 2 do Evangelho de João, conta esse primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho. Vamos lá, João capítulo 2, no verso 1, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao irmão Amarildo que ore, por favor. O seu microfone está bem aí atrás de você. Oremos. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esses instantes que o Senhor nos concede de ouvir da Tua Palavra, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, ó Deus, e que o mensageiro, o pastor, ó Pai, possa falar da Tua Palavra, ó Deus, e que nós possamos entendê-la, compreendê-la, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, transformados com a Tua Palavra, ó Deus. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos começar aqui o nosso estudo? Vamos lá, sabe que a gente
você que prega aí, aqui ou em outro lugar, às vezes até em culto nas casas, tal, lembre-se, a gente primeiro entende o texto, vê o que o texto está falando, não vai aplicando direto. E é o terceiro dia, está vendo, 3 dias. Não, primeiro a gente entende o texto, vê o contexto do texto, vê o que a Bíblia está nos falando, e a partir daí podemos até fazer uma aplicação. Mas cuidado, quando você aí na internet vai e a pessoa já pega um texto e fala, Jesus está falando isso, e ele não está no contexto, isso dá margem a uma interpretação equivocada, porque talvez não seja isso que Deus falou. Então nós temos só que ver primeiro o texto. Vamos começar aqui. Ao terceiro dia. Qual o terceiro dia? Eu não posso chegar aqui, olha, eu não posso, não corta isso, e falar, está vendo aqui, fala da ressurreição. Não, irmãos, é o terceiro dia. 1, 2, 3, só isso. Terceiro dia de onde? Terceiro dia a partir do momento que ele estava lá falando com Natanael. Que ele fala no final do capítulo 1, lá, né, que ele está falando lá, lembra de Natanael, né, que ele está debaixo da figueira, etc. Bom, enfim. Então João está narrando ao terceiro dia. E o que acontece ao terceiro dia? João diz, houve umas bodas. Bodas, na nossa tradução, né, a palavra bodas aqui, boda significa voto. A palavra voto quer dizer bodas. Por isso que fazemos boda de ouro, bodas de prata, são os votos que já têm 50 anos, 25 anos, etc. Aliás, ontem eu fui na bodas de Fabiculito, nem sabia que tinha, fui descobrir, mas não pus esse nome não. Da irmã Odete e irmão Zezinho, fizeram 64 anos de casado. Uma bodas bem forte. Votos, isso é votos. Então, fizeram-se os votos, que são o casamento. Casamento é voto. Ao contrário de que hoje é um ato de experimento para ver se dá certo, a palavra votos, de boda, significa que eu fiz um voto. Essa é a ideia. Então, um casamento em Caná da Galileia. Bom, por que Caná da Galileia? Porque tem outra Caná. Quando houve a divisão das tribos, teve uma Caná que ficou para a tribo de Zebulon, que era aqui, está aqui, né, na Galileia, e outra que ficou para a tribo de Efraim. Então tinha Caná da Galileia, que era essa de Zebulon, e pastor, por que isso é importante? Porque lembra que lá, quando a gente vai em Lucas, quando Jesus nasce, ele fala, e a tribo de Zebulon, a luz raiou, o povo que andava em trevas. Então esta Caná aqui, por isso que fala Caná da Galileia. Às vezes nós temos que pensar nisso, né? Cesareia de Filipe. Por quê? Porque tinha outra Cesareia. Então aqui a gente já aprende que tem essas duas tribos. Então era o terceiro dia, porque era o terceiro dia desde da história que ele encontra com Natanael. Depois era Caná, as duas Canás. E interessante, você que conhece a Bíblia, né? Natanael, se você voltar no capítulo 2, volta por favor aí. Capítulo 2. Quer ver? Olha, eu vou pegar aqui. Verso 41. Quando André disse assim, ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Não, peraí, deixa eu ver onde é que está aqui. Perdão, deixa eu ir para o 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Irmãos, essa história da tribo, da divisão, é importante. Porque agora Jesus está onde? Onde ele está? Caná de onde? Da Galileia, não é? E vai comigo, eu vou voltar já para cá, hein? É só para você ver que interessante. Vai comigo lá em João 21. João, capítulo 21. Olha o que diz do verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Jesus está lá na terra dele. Na terra natal de Natanael, Jesus está lá. E o que é interessante, cada palavra da Bíblia ele tem um objetivo, né? E
no final do verso 2, a última frase. Estava ali a mãe de Jesus. Nós já lemos o texto. Era uma coisa óbvia que ela estava lá. Se ela administra lá na frente. Por que João põe isso? Eu vou dizer minha interpretação. A Bíblia não diz isso. Eu estou interpretando. É porque a presença é importante. Olha, vocês aí da internet e até nós aqui. Eu sei que está no mundo virtual. Eu sei que tem os namoros virtuais. Tem os crimes virtuais. Mas, irmãos, presença física é importante. Presença física é importante. Nós estamos nesse mundo que está tirando a humanidade do ser humano. O Japão está desenvolvendo um útero artificial. Em breve, se Jesus não voltar, teremos crianças de chocadeira, que nossa avó brincava. Eu tenho mãe, não sou filho de chocadeira. Agora vai ser. Irmão, o ser humano não tem limites. É uma torre de Babel atrás da outra. O problema é que nós deixamos de ser humanos. Não deixe de ser humano. Jesus Cristo veio em carne. Olha, se você concorda comigo que Jesus é Deus, ele não podia vir virtualmente? Mandava lá um avatar dele. Deus podia mandar um avatar. Mas ele se fez carne, porque só tinha um jeito de Jesus sofrer o que nós sofremos, estando presente. Então, na verdade, hoje, os membros da Igreja Batista de Vila São José vão tomar a ceia. De verdade. Eu sei que teve igrejas durante a pandemia, e olha, é um problema, não posso julgar vocês, tá? Mas que tomavam a ceia virtualmente. Pega um copo aí aparecia o copinho, né, na tela, agora toma, estamos tomando junto. Irmãos, eu sei, irmãos, olha, os católicos também, eles tinham umas velas virtuais, porque eles acendem vela para os mortos. Então agora você põe o nome do morto, acende a vela virtual e aparecia a vela assim na telinha. Irmãos, tudo bem, irmãos, Jesus não fez isso. Então eu peço para você, pense na sua presença. É muito fácil. Quais os lugares que você está presente? As empresas estão querendo, pastor, eu quero tanto trabalhar home office e tal. Mas as empresas estão querendo que você volte. Não é tão ruim isso, irmãos. Não, eu sei que você tem sua agenda. Não estou defendendo isso. Eu trabalho assim em casa, hein? Eu sou do home office aqui. Mas eu só penso, de vez em quando, tem que ter um contato. Irmãos, eu passo um mês no meu trabalho, que por causa do trabalho eu não saio. Significa que eu não tenho contato físico com nenhum cliente, nenhum amigo. E sabe o que acontece agora? Experiência própria, hein? Os clientes virtuais não são amigos. Eles não são amigos. Eles somem e acabou. Some. Agora, quando nós tínhamos presença, a gente chamava e tinha cliente do escritório que dizia, vamos tomar um café hoje, vamos almoçar, e a gente ia. E daí eu sabia da família, sabia que ele tinha os mesmos problemas que eu tenho, que ele tinha uma mãe de idade, que ele tinha um primo que dava problema, só que agora a gente não sabe mais. Então, meu irmão, seja presente. E vocês sabem que eu estou um pouco indignado, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Com os cultos de quarta-feira. Irmãos, do culto de quarta-feira, a gente divide para oração, e daí você sabe dos problemas reais da pessoa. Aqui, eu vou faça um exercício, não vou perguntar para ninguém, eu não gosto de perguntar, para não deixar ninguém assim, meio travado aí, não tem importância, é difícil eu perguntar. Mas, há 3 semanas atrás, numa quarta-feira, nós estávamos aqui. Teve vários pedidos de oração. Mas nós colocamos todos os pedidos de oração aqui. Agora, todos não, alguns, né? Você que não estava na quarta, você não sabe o que eles pediram, só sabe o que estava aqui.
E aqui é filtrado, irmãos, é alguns que colocam em grupos. Sabe, quando tem, por exemplo, hoje, o Kaique mandou uma mensagem particular, pastor, olha, o Tomás está ruim, então eu pedi oração. Mas senão a gente não sabe. Talvez você saiba de pessoas doentes que a gente não orou aqui. Na quarta-feira a gente descobre. Então, venha no culto de oração. Olha, João faz questão de falar, e estava presente a mãe de Jesus, ela estava ali. E mais para frente, nós vamos ver o porquê que ele escreveu isso, hein? Isso poderia ser inferido, poderia ser deduzido do texto, mas ele faz questão de colocar uma frase aparentemente óbvia. E estava ali a mãe de Jesus. Eu vou voltar, né, para eu só falar, eu não estou com raiva, hein? Só indignado, tá? Eu posso falar, e estava presente o irmão tal, quarta-feira? Eu posso falar? Não. Pastor, mas eu estava assistindo pela internet, mas não estava presente, para mim não é presente. Porque na primeira parte a gente não transmite. Não estava presente, desculpa, não estava, é o que eu posso fazer. E nos outros cultos que você não está presente, só pense nisso, meu irmão. Pense, eu sei que hoje o templo está um pouco mais cheio, não tanto como devia estar, porque hoje tem ceia. E é a nossa comunhão. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, nos Estados Unidos tem igrejas que tomam ceia uma vez por ano. Já pensou, só tem igreja cheia uma vez por ano? Se os irmãos preferirem, a gente começa a fazer a ceia nas quartas-feiras. Fica tranquilo. Eu estou de boa aqui. Eu sei que tem gente que mora longe, eu sei que é difícil, mas eu estou falando, não com você que está doente, hein? Nem que você que mora longe, nem que você que o seu emprego não permite você chegar na sua casa antes das 8. Porque tem muita gente aqui que chega em casa depois das 8. Mas eu estou falando daquele que pode e opta por não vir. Maria estava presente. Esteja presente também. Mas vamos continuar. Verso 2. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Bom, os noivos estavam na Galileia. Irmãos, Jesus ainda não era famoso. Não tinha feito nenhum milagre, lembra? Nenhum milagre. E aqui nem tinha os 12 apóstolos ainda, hein? Se você contar, pelo relato de João, até aqui só tinha 5. Mas vamos lá, não tinha. Só que aqueles noivos resolvem convidar Jesus e os seus discípulos. Maria também. O que nós vemos aqui? Você aí que está aí, ó, casou recentemente, ou está pensando em casar, ó, você que está aí, noiva aí, ó, namorando, pensa, já imaginou esses noivos? Eu fiquei pensando neles quando eu preparava a mensagem. Eles convidam as pessoas comuns, eles eram pessoas comuns, o nome dele não é mencionado, e eles convidam pessoas comuns. Naquelas pessoas comuns está o próprio Deus. Dá para imaginar? Dá para imaginar, irmãos? Olha, ó, você aí que vai casar, hein? Cuidado. Buffet costuma pisar na bola, perdoa a gíria. Já pensou? O pessoal do buffet chega e fala, ó, acabou o salgadinho. E daí você, o que vão dizer? Que acabou o salgadinho. Vão reclamar da minha festa. Você que está casando, já se prepara. Vão falar mal de qualquer jeito. O povo fala, se tiver bom, fala. Se tiver ruim, fala. Vão falar que está salgado. Vão falar, mas não se preocupe. Mas nesse casamento aqui, eu vou imaginar, você que não me conhece, os irmãos já me conhecem, estou fazendo a novela. Não está na Bíblia, estou imaginando. Assim, flutuando, eu fiquei flutuando. Eu falei, já imaginou? Se esse pessoal, se esse casal se converteu, lá no final, não está na Bíblia, eu estou imaginando. E daí a lembrança deles não é assim, puxa, Benzinho, na festa acabou o vinho, hein? Não, a lembrança deles é, Deus estava na festa. Aleluia. Irmãos, aí eu fiquei arrepiado. Eu falei, já pensou? Você fala, meu Deus, estava na minha festa de casamento. Você acredita? Anos depois, eles morrem, passa. João escreve, porque João ficava muito... E alguém lá, o neto, você já imaginou o neto? Está vendo esse casamento aqui, ó? Então, era do meu avô. Puxa vida! Pensa nisso, irmão. Quando você menos espera, o Senhor Deus está lá.
E é isso que nós temos que fazer. Temos que dar a oportunidade do Senhor estar na nossa vida. Então convide-o para o seu trabalho, convide-o para o seu casamento, convide-o para o seu namoro, convide-o para o seu estudo, porque ele estando lá, a ideia não vai ser passei com nota boa. Não, a ideia não vai ser o meu trabalho me deu uma promoção. Não, a ideia vai ser Deus estava no meu trabalho. Deus estava na minha escola, Deus estava no meu namoro, Deus está no meu casamento. É isso que o João está passando para nós. Passando que o Senhor Deus escolhe. E olha, ele pega as pessoas de jeito. Porque eu fico pensando, né? Nós temos o Prêmio Nobel. Né? O Prêmio Nobel, a princípio, foi instituído para homenagear as pessoas que promoviam a paz. Mas como a Fundação Nobel ela tem esse propósito, eles foram ampliando e hoje premia-se uma série de pessoas, matemática, física, medicina. Todo mundo que se destaca ganha um prêmio Nobel, se destaca mundialmente. E aí, de novo, eu estou imaginando, hein? Dificilmente um prêmio Nobel seria escolhido por Deus. Pastor, irmãos, é difícil. E se escolhesse, ia dar uma virada na vida. Porque nós temos um prêmio Nobel na Bíblia, né? Paulo, o maior influenciador de todos os tempos. Até hoje, 2000 anos depois de Cristo, ele influencia o mundo ainda, o maior influenciador. Ele seria um prêmio Nobel. O que Deus teve que fazer? Joga fora o seu prêmio. Joga tudo fora, porque para me servir não precisa disso, lembra disso. Mas quem que ele escolhe? Ele escolhe Gideão. Quem é Gideão? Olha, eu vou ler para você só. Quando Deus fala, Gideão, vamos lá. Você vai livrar os midianitas. Eu vou lá, eu já volto aqui, hein? Vamos lá para Juízes? Gideão é um juiz, tá? Está no livro de Juízes. Mas eu vou lá, depois você, se você não acompanhar, depois você vê. Em Juízes capítulo 6, verso 14, diz assim, então o Senhor olhou para ele, Gideão, tá? E disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Na minha brincadeira, sabe o que ele está dizendo? Mas eu não tenho prêmio Nobel. Eu não sou capacitado. E sabe o que Deus disse? E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Acabou. Esse é o prêmio Nobel. Não importa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o tanto de sucesso que você tem nessa vida. Não importa. O Senhor Deus escolhe os humildes. Ele escolhe pessoas que a gente nem sabe quem é. Quem era aquele casamento? Eu não sei. Hoje lá, em Caná, tem uma igreja de pedras. Aqui foi o primeiro milagre, mas, irmão, isso é turismo. Isso é turismo. Você acha que alguém vai lembrar? Não foi. Mas depois, não foi, irmãos. Foi construindo ao tempo dos séculos. Não sou arqueólogo, então não posso falar muito, mas eu não acredito que preservaram 2000 anos igualzinho. Está lá nessa mesa. Não acredito muito nisso, não. Mas vamos lá, de qualquer forma, a Bíblia, a palavra de Deus, não relata quem eram os casais. Qual eram os cônjuges. O nome da família. Não diz nada. Mas Deus estava lá. Lembra de Davi? Não vou ler lá em Davi, mas lembra? Samuel chega para o pai dele e fala, Deus mandou vir aqui buscar um filho teu. Ele manda todos os filhos e esquece do menorzinho lá que está cuidando das ovelhas, lá. Fala, mas não tem mais um, não? Tem um que está lá no pasto. Manda ele vir. Irmãos, olha, por mais humilde que você seja, o Senhor Deus pode se revelar a você de um jeito especial. E se você pensar bem, todos nós aqui, que somos uma igreja bem humilde, de um bairro humilde da cidade, bem na periferia nós estamos, mas um dia Deus olhou para nós e nos escolheu. Talvez você tenha os primos mais ricos, o tio fazendeiro, talvez você tenha. Mas Deus escolheu você. Talvez quando você era criança, tinha aquele primo que tinha as roupas da moda e você pegava as roupas dele,
A mãe reformava para você usar, como aconteceu muito comigo. Sapato que a gente tinha que pôr ou jornal ou um pouquinho de feijão na ponta para entrar. Eu não sei daquele seu primo rico. O que importa é que você hoje tem os pés lindos, porque a Bíblia diz que formosos são os pés do que pregam a palavra. Então pense em tudo isso e valorize que Deus está na sua vida, no seu casamento e no seu trabalho e no seu estudo. E se não tiver, coloque-o, convide-o. Convide-o. E mais, Jesus estava com os discípulos. E eles foram convidados. Irmãos, nós vamos ver que Maria parece que fazia meio parte, ou da família. Ela estava lá, ela sabia das coisas. Mas e os discípulos? Os discípulos eram, não sei se era conhecido da família. Quando você aceita Cristo, irmãos, a igreja vai junto. Ah, eu gosto de Cristo, mas não gosto da igreja. Irmãos, está errado esse negócio. Seu casamento aí não é bom, não. Sua vida, a vida vem com os discípulos juntos. Irmãos, eles vieram junto para o casamento. Puxa vida. Pensa que era igual hoje, buffet? Ah, desculpa, só tenho 3 ingressos. E aí, quem tem 4 filhos, ou não é convidado ou faz um sorteio. É assim que funciona. Mas lá não, venha. A igreja vem junto, hein? Vamos lá. Verso 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E aí, eles não têm vinho. Vê que tem um acento circunflexo na minha Bíblia aqui, né? Eles não têm vinho, tá? Tem um sujeito oculto aqui. Então você nota que Maria, de alguma forma, ela tinha algum conhecimento da família que estava casando. Porque ela vem a saber disso. E ela quer tomar uma providência. Ela quer tomar, ela quer ajudar. Não era só uma convidada comum. O que importa é que ela estava ali e por estar ali, eu volto na presença. Hoje é dia de ceia, é dia de falar da presença. Então, hoje, aliás, naquele dia, ela estava ali e para ser útil, ela precisava estar ali. Olha, você que está aí nas redes sociais, é um exemplo que eu gosto, ficou marcante, foi até relativamente recente, vai. Nós estávamos aqui, talvez você aí não veja, aqui do lado tem uma mesa, tá? Eu não, acho que não dá para você ver aí. Ó, tem como colocar aquela câmera grande aqui, ó, me ajuda aí, me fala se deu aí, espero que dê, hein? Ó, aqui tem vários cálices pequenos, assim, com suco de uva, que é o que nós tomamos. Aqui tem pão. Uma série de coisas para ser. Pouco tempo atrás, fomos arrumar aqui, e o irmão, essa mesa, ela desmonta. O irmão foi mexer, caiu tudo. Foi tudo para o chão, tudo. Deve ter uns 200 copinhos, 200 coisas de pão, foi tudo para o chão. O que aconteceu, o nosso pessoal lá de trás da transmissão, que é muito bom, eles são bons, hein? Na hora fizeram o corte e jogaram para cá, ó. Só para o pastor. Então você que está em casa, via tudo bonitinho aqui. E a gente aqui, ó, essa criançada do primeiro banco aqui, foi um tal de gente voando aqui, um limpando, tudo pegando. Aqui estava, vou usar uma gíria, hein? A maior muvuca aqui, espera que não seja palavrão. Maior bagunça aqui, todo mundo ia arrasta para lá e puxa para cá, e recolhe gente. E a gente aqui, ó, pregando como se nada. Aquela casa, né, a teoria do pinguim lá, né? Sorria, Sene. A gente estava aqui, ó. E aqui tudo correndo. Agora eu lhe pergunto, quem participou do culto? Eles. Você me perdoe, você assistiu. Assistiu. Porque para você estava tudo bem. Imagina se Maria estivesse lá em casa, assistindo o casamento virtual. Eu assisti o casamento virtual na pandemia já. Imagina, para ela está tudo bem, casamento maravilhoso. Aqui foi útil. Maria estava presente e ela foi útil. Quando você está presente, a sua sensibilidade aflora. Aflora. Às vezes eu vou cumprimentar as pessoas lá, vou te contar os segredos, né? Você que não me cumprimenta. As pessoas vão me cumprimentar, a maioria eu já escuto muito falar, segura, pastor, que mão gelada. E ó, ela está gelada agora, porque aqui na frente, irmãos,
o pouco de sangue que eu tenho vai para o pequeno recipiente de cérebro. O resto não fica nada aqui, nada. Irmãos, a mão fica branca, gelada, dura, porque não tem sangue nela. Mas você que está aí, você não sabe. Você parece que eu sou super-homem aqui, né? Que está tudo bem, tranquilo. Os irmãos fazem bem, né? Que eles sempre dão uma disfarçada para a perna não tremer. Aí você pensa, pastor, você tem 30 anos de ministério, treme? Irmão, treme de bater o joelho. Eu fico segurando para ele não bater. Mas você não percebe. Porque a gente só percebe na intimidade. Às vezes, cumprimentando alguém, fala assim, Jonathan, está tudo bem? Ele está bem mesmo? Porque a sua expressão não é a sua normal. Estou brincando com o irmão Jonathan, tá? Mas você nem sabe que ele está aqui. Está vendo? O problema de quando você não está presente é que a sua sensibilidade não aflora. E aí você faz coisas na sua sinceridade. Eu já defendi esse apóstolo aqui, que é Tomé. Eu defendo Tomé. Porque Tomé era sincero. Quando disseram, vão para Jerusalém, ele vai, nós vamos lá morrer com ele, mas ele vai. Ele vai. E quando eles não vêm no culto, que Jesus aparece, ele não vem. 8 dias depois, ele está lá no outro culto, que daí ele veio, faltou um só, coitado, só um. Aí ele fala assim, não, olha o que ele diz, vamos lá, João capítulo 20, aqui no 20 você vê, é melhor, né? Esse negócio de decor não é comigo não gosto. João capítulo 20, verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Não bate nele, hein? Não briga com ele, não. Realmente faltou fé. Jesus falou, ele está certo. Mas, irmãos, é difícil você sentir estando longe, hein? Difícil, hein? Você tem parente longe? Eu tenho parente longe. E daí, quando você resolve ligar para eles, fala, tive mal, fiquei internado, quase morri. Eu falo, eu não sabia. Não, a gente mandou aviso no grupo. Não dói. Não dói. A gente tem grupo de oração aqui. Pergunta para o Manjose lá. Tem um monte de gente que põe lá, de oração. Mas não dói. Não dói. Lá não dói. Só dói quando você vai. Que aí você vê a pessoa sofrendo. Vê a cara pálida, amarela. É ali que você vai. Então, irmãos, a presença aumenta a sua sensibilidade. Eu insisto com você. Seja presente. Aumente a sua sensibilidade. É assim que o ser humano funciona. Lembre-se sempre disso. Jesus se fez carne, não virtual, não um avatar, mas ele se fez carne. Vamos voltar para João capítulo 2. Verso 4. Quando Maria diz não tem vinho, Jesus disse assim, verso 4, hein? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, vamos só entrar no contexto aqui de novo. Mulher não é um desrespeito aqui, hein? Não é. Desrespeito se ele chamasse de Maria. Como alguns filhos chamam as mães aqui pelo nome, hein? Mas naquela época, não estou te criticando, porque naquela época, isso seria desrespeito. Mulher não. Era só uma questão de posição. Era só a posição. Quando ele está falando aqui, ele é o Messias. E aí, mãezinha querida, agora eu não sou seu filho nesse instante. Eu já sei o que eu vou fazer, e eu sei a minha hora. Porque em alguns momentos, irmãos, pensa para Maria e para José, irmãos, não era tudo tão claro. Porque para nenhum judeu era claro o que ia acontecer. Não era a revelação que nós temos hoje, que já sabemos que Jesus ia morrer, ia ressuscitar ao 3º dia. Não. Lembra que quando ele fala, olha, eu vou destrói esse templo, eu reconstruo em 3 dias, eles ficaram doidos. Não, como é que você vai reconstruir em 3 dias? Ele estava falando do corpo dele. Então, para o povo da época que estava vivendo a história, era diferente de nós que já lemos a história no passado. Que foi no passado. É diferente.
Não, irmãos. O que ele está dizendo é, o meu objetivo é diferente do seu. Quando ele diz que tenho eu contigo, né? Não é que, você não é minha mãe. Não pense que é isso. Irmão. Nossos objetivos são diferentes. Só isso. Você se lembra, em Lucas, quando os pais se perdem de Jesus? Vamos lá no capítulo 2 de Lucas. Volta aí. Está João, um evangelho atrás é Lucas, capítulo 2. Se não achar, eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 2, verso 48. E quando o viram, quando os pais encontraram Jesus, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, Maria: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizia. Sabe o que ele está dizendo para os pais? O que eu tenho com vocês? Esse é o problema do texto aqui. Ele simplesmente fala, olha, você não sabe do meu objetivo, hein? E não é chegado minha hora. O que é que Maria faz? Irmãos, é muito interessante o que ela fala no verso 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Repito, Maria não sabia exatamente o quê. Ela só sabia de que Jesus iria resolver os problemas. Você que conhece a Bíblia no Antigo Testamento, quando José, que era um prisioneiro, chega à presença de Faraó, Faraó disse: eu tenho um sonho que ninguém me interpreta. José interpreta o sonho, dá a solução e fala para o rei: coloca alguém com sabedoria. E lembra que o Faraó disse: quem que nós vamos ter senão este que tem o Espírito de Deus? O que Maria sabia é que Jesus tinha algo de Deus. Talvez ela não soubesse ainda, bom, embora ela tenha sido revelado, que ele era fruto do Espírito Santo. Então ela só sabia que alguma solução ele ia dar. Olha, mãe orgulhosa, de novo, vou na minha novela, hein? Ela não chegou e falou assim: fica tranquilo, daqui a pouquinho ele vai estalar os dedos. Ele não, ela não sabia. Ela só confiava. E do lado de Maria, confiar implica em abrir mão de si mesmo e não ser soberbo. Isso é confiar. Eu brinco, já falei em alguns encontros de casais, que o marido confiar na esposa e a esposa confiar no marido, significa, estamos lá no circo, no trapézio, sem nada, sem rede embaixo, eu vou pular, vou dar uma pirueta e vou estender minha mão com a certeza de que a mão da Mariana estará lá. Porque se não tiver, eu vou morrer. É essa a ideia do casamento. É essa a ideia de quem tem fé. E Maria havia declarado isso no começo, hein? Quando lhe foi revelado. Vamos lá? Olha, em Lucas, de novo, Lucas capítulo 1, no verso 38, quando o anjo fala para Maria que Jesus vai nascer e que ela realmente não ia ter conjunção carnal com ninguém, ia ser fruto do Espírito Santo, verso 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa atitude de servo, ela cumpriu o que ela prometeu. Serva. Não importa a situação. Foi serva quando o anjo disse. Foi serva quando Jesus falou com ela. Um dia, na nossa conversão, nós falamos que aceitávamos Jesus para sermos salvos. E é por isso que às vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, a gente fala: você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Porque como Salvador é fácil. Lembra dos ladrões na cruz? Um ladrão queria um Salvador. Se você é Deus, desce daí, salva-te a nós e salva-te a ti mesmo. Todo mundo quer Salvador. Senhor, não. O outro bandido diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Qual a diferença dos dois?
Os dois queriam Salvador, mas um só queria Senhor. Você quer ir para o céu? Bem-vindo. Que legal, é só por Cristo. Você quer ter Deus como Senhor? Aí nem todo mundo quer. Ser Senhor ou ser servo significa eu vou fazer o que Deus me pediu. E não vou questionar, mesmo que eu não saiba exatamente o que Ele quer de mim. Maria não sabia, ela só falou, obedece Ele que dá certo. E pelo jeito, como eu repito, ela sabia um pouco lá da administração, e ela estava lá, vou brincar, hein? Ela estava lá como meio que gerente do buffet. Tinha lá o gerente lá, que era o chamado de mestre-sala, mas ela estava ali naquele negócio, ó, vamos resolver. E ao invés dela ir reclamar com o mestre-sala, que era o governante da festa, ela vai com Jesus. Tem problemas que a parte técnica não resolve. Tem problemas que tem que ir por Jesus. Ontem falei com uma pessoa que nós conhecemos, uma irmã de outra igreja, e ela disse, pastor, há 10 anos atrás, eu fui no médico, tinha um problema sério na minha perna, uma infecção, e o médico deu uma carta para mim, dizendo, vamos interná-la, porque temos que amputar sua perna. E a carta é o testemunho do milagre. Ela disse, eu orei a Deus. Quando eu fui voltar no médico para os exames, ele repetiu o exame e disse, eu até me emociono. Ela disse assim, sua perna está curada. Sabe o que ela disse? Sabe o que ela disse, pastor? Jesus chegou antes. Irmão, Jesus chega antes. O problema é que a gente não convida ele para o casamento, não convida ele para casa. Como é que você quer que ele chega antes? Como é que ele vai chegar antes se você nem abre a porta? É bonito cantar aqui. Minha casa está pronta, está perfumada. Não é isso que a gente canta? Irmãos, olha, eu gosto das músicas, hein? Só vou dizer o seguinte, não é verdade aquilo. Jesus, minha casa está fedida, mal arrumada. Venha aqui que o Senhor vai colocar perfume dela. A gente não consegue perfumar a casa para Jesus entrar. Mas pode continuar cantando, irmãos, é bonita a poesia. Só que não é verdade, irmãos. Jesus, quando veio, a casa estava fedida. A casa fedia o pecado. É assim que estava. O casamento não tinha vinho. E vinho para o judeu é sinônimo de alegria. Acabou a alegria. Jesus trouxe a alegria. E agora, irmãos, eu vou terminar. Eu vou ter que terminar, né? Porque eu fiz um prognóstico aqui de pregar 40 minutos, eu precisava de 3 vezes mais, então não dá certo. Mas eu vou então correr aqui, ó. E aí o que diz a Bíblia, depois que ela fala, faz o que disse. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Isso era uma talha, irmão, de pedra. Lá na região da Galileia, de Caná da Galileia, tem muitos jarros que são feitos. São feitos jarros de, até uma espécie de esterco que eles fazem jarros, né? Bem biológico. Fazem de barro e fazem de pedra. Essas talhas de pedras, que elas eram para purificação. Os judeus tinham os rituais naquelas ruas sujas de Jerusalém, de Caná, da região ali. Quando eles chegavam, eles tinham que ter a mão pura. Então, alguém pegava a mão, pegava água, jogava, eles lavavam essas mãos. Estavam lá essas talhas de água. Estavam vazias, né? Claro. E disse Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. De novo, vamos nas frases detalhistas de João. Irmãos, vou brincar. O versículo não podia acabar aqui, ó. Disse-lhe Jesus, encheram de água essas talhas, e encheram-nas, ponto. Não podia terminar aqui? Por que João coloca até em cima? Por quê? Aí vai para você, crente. Não faça o trabalho de Deus com desídia, com mau zelo. A medida do Senhor é recalcada, sacudida, transbordante. Não faça só o que te pediram, faça o melhor. E eu vou aqui, lá vou eu, me perdoem, lá vou eu na novela de novo. Eu vou imaginar estes homens enchendo até a metade. Vamos imaginar? O que aconteceria? Tem paralelo na Bíblia? Tem, eu não vou ler lá, não. Mas o rei Jeoás, ele foi visitar Eliseu. Eliseu falou assim, ó, você vai ferir os sírios. Atira uma flecha no chão. Pá!
Com essa flecha você vai acabar com os sírios. Ótimo. Agora atira de novo. Ele pega 1, 2, 3. E olha para o Eliseu. Aí Eliseu fala, você é doido? Não falou isso não, estou exagerando. Por que você não atirou a 6? Só 3? Por quê? Pois você ia vencer totalmente a guerra, agora você não vai vencer. Eles, esperto dos serventes, vamos encher até em cima o negócio, filho. Se Deus mandou eu, não estou nem aí, eu vou encher até em cima, bons servos. O rei Jeoás não, só metade. Se eles enchessem metade, eu vou brincar, não sei. Jesus falando, vocês não sabem trabalhar não? Encher isso? Isso aí para mim é meia talha. Encher. Porque a medida é recalcada, sacudida, transbordante. Essa é a medida. Aqueles serventes, irmãos, usaram o que é certo. E você tem que fazer isso no seu trabalho, na sua igreja, no seu casamento. Fazer tudo até o máximo. Até o máximo. Se Deus falou para você não falar a palavra torpe, não pode passar palavrão na sua casa. Ponto. Se Deus falou para você amar, não pode ter ódio na tua casa. Ponto. Nada. Mas pastor, não pode ter mentira na tua casa, mas foi só mentirinha. Ponto. Não pode. Enche até em cima. Enche até em cima a medida toda. E é por isso que eu volto aqui. Irmãos, estamos servindo a Deus através da igreja, os discípulos estavam lá. Com as talhas cheias ou pela metade? Infelizmente, as igrejas agora se contentam e pensam que Deus se agrada, eu não quero julgá-las, eu quero julgar a nossa. Não, vamos ter um culto só uma vez por semana. Pode ter uma vez por mês, uma vez por ano, qual o problema? O problema é, a talha está cheia? A talha está cheia, meu irmão. Se não tiver, tem algo errado. E agora, o final, que é o mais, irmãos, o final é assim o que me anima. Dá uma olhada. Verso 8. Disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala, irmão, não é de porta-bandeira de carnaval, não, tá? Mestre-sala é o gerente, é o administrador, é o gerente da festa, tá? E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita o vinho, e olha o que a Bíblia diz, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. O versículo para mim, que é o centro da mensagem para mim, é o 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera. Por que ele não sabia? Maria não falou para ele? Se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Irmão, quando Jesus nasce, vem um anjo do céu, e não vai procurar o prêmio Nobel, não vai procurar o governador, não vai procurar o prefeito. Vocês lembram quem foi que recebeu primeiramente a mensagem do nascimento de Cristo? Quem foi? Vamos lá, vocês participaram tantas peças, não é possível que ninguém aprendeu. Os pastores que estavam no campo trabalhando numa profissão humilde de noite. Irmãos, aqui a gente constata que as primeiras pessoas a testemunharem um milagre de Cristo não foram os discípulos, não foi Maria, não foi o gerente, foram os serventes. Eles sabiam. Quem são? Não sei. Quanto ganhavam? Não sei. Eu só sei uma coisa. Eles encheram a talha até em cima. E eles foram recompensados com o privilégio de serem os primeiros. Sabe naquelas dúvidas que a gente anota, a gente brinca, né? Chegar no céu, vou perguntar isso?
Pergunte para eles como é que foi o primeiro milagre. Vocês ficaram eternizados. Eles estão eternizados na Bíblia. O primeiro que João relata. Eles sabiam. Eles sabiam antes do chefe. Eles sabiam antes dos noivos. Porque eles levam para o mestre-sala, o mestre-sala vai até o noivo, que é o dono da festa mesmo. Eles sabiam antes de todas as autoridades. Irmão, o dia que Jesus te salvou, Ele te escolheu, independentemente da sua posição social. Se você for um servo bom e fiel, você terá os privilégios do Senhor. Salvação todo mundo tem, mas aquele que foi servo, o ladrão na cruz, eu não quero só o Senhor como Salvador, eu quero como Senhor, então vem para o paraíso. Os servos, os serventes aqui diz, que estavam só ali trabalhando, privilégio, os primeiros a ouvirem do primeiro milagre registrado em João. Nós temos algum privilégio, não perca a chance. Eu poderia encerrar, eu quero encerrar dizendo, irmão, se você tem, primeiro, oportunidade de estar no lugar onde Jesus está, saiba que sempre milagres acontecerão. Esteja onde Jesus está. E olha, às vezes, eu escuto pessoas dizerem, pastor, eu não fui porque eu estava trabalhando. Irmãos, onde você acha que Jesus vai estar? Você que é jovem aí, está procurando uma esposa ou um marido? Tá. Onde você está procurando? Numa festa? Tá bom, vai encontrar alguém de lá. Você está procurando? Numa casa de aposta? Vai conseguir alguém de lá. Está procurando? Numa igreja? Você vai escolher, pode errar, claro, mas você tem que dar chance. Estava no casamento. E a segunda coisa, como é que estão as talhas que Deus te ordenou? Para você ser um crente fiel na igreja, no trabalho, no casamento, como pai, como filho, a sua talha está cheia ou está pela metade? Seja o primeiro a saber do milagre de Deus. Encha a sua talha.